Então voltamos todos para as posições iniciais. Professora, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todas, todos e todas. Primeiramente, quero agradecer o convite da organização e parabenizar o evento. Me apresentando, sou Denis de Oliveira, sou professor da USP, na área de comunicação. Atualmente eu coordeno o Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação. E também faço parte de uma organização do movimento negro chamada Rede Economação, que é uma entidade que foi criada há 12 anos atrás por pesquisadores, estudantes de pós, de graduação na USP, que naquele momento estavam lutando pela aplicação das cotas raciais na USP. A USP foi a última a adotar cotas, foi vitoriosa. E a gente entendia naquele momento que a luta interna era importante, os países participavam dos NEABIs, dos coletivos de alunos negros e negras da universidade, mas era importante ter esse trânsito dos movimentos sociais. Então a Rede de Inovação não embora surgiu na USP, mas não é uma organização que restringe a sua atuação na universidade, é uma atuação de movimento social, participou de vários eventos do movimento negro. Então essa experiência nós temos aí, da Rede de Inovação. Bom, eu vou aqui, minha fala aqui, já que nós temos aqui uma plateia de pesquisadores, pesquisadoras, estudantes, negros e negras, trazer algumas provocações, até aproveitando um pouco o histórico, muito bem elaborado aqui pelo Adilson, da BPM, da luta, da ação afirmativa, dessa inserção nossa na universidade. Algumas provocações no sentido de nos estimularmos, quais são as temáticas, dilemas nossos como pesquisadores negros e negras na universidade. Eu tenho uma visão que o racismo, embora ele apareça para a gente no primeiro momento como algo tosco, algo estúpido, e é de fato, mas ele é baseado num sistema muito sofisticado de poder, porque isso no tempo existe, não é algo simples de combater. Então isso exige de nós uma sofisticação na reflexão. Eu queria aproveitar para fazer um parênteses aqui, eu vou deixar aqui, de presente para o núcleo, um exemplar do livro meu, Ciência Social, e vou deixar também 2 exemplares aqui para sortear no final do evento. Mas detalhe, só que ficar até o final, viu? Tá bom? E aproveitar também para fazer uma pequena propaganda, que é a banquinha da Dandara aqui do lado, quem quiser ter uns livros da Dandara, depois está à venda também, mas tem a coleção do Clóvis Moura, muito bem elaborada, da Dandara, então convido-os também a visitar a Dandara. Então, feito isso, a propaganda feita, paga a palestra, joga a propaganda, com marketing aqui. Quando eu falei para vocês, eu propus para vocês, o racismo é uma coisa sofisticada que exige da gente uma sofisticação de reflexão. E eu acho um papel muito importante como pesquisadores e pesquisadoras negras. Acho que a nossa participação na universidade ela é muito importante nesse sentido, trazer fundamentos, trazer reflexões, trazer aprofundamento sobre como essa discussão ela pode, inclusive, favorecer, debater, fortalecer a ação dos movimentos sociais no combate ao racismo. Isso é muito importante a gente observar. A primeira coisa que eu quero trazer, que a gente acha importante, que essa conquista nossa das ações afirmativas, que houve esse processo de luta, desde a Marcha Zumbi de 95, eu participei da executiva da marcha, tudo isso, no momento de 95, eu bem mais magro, bem mais jovem, tinha cabelo também, naquela época. Eu participei, até coordenei o ato em frente ao Congresso Nacional, tudo isso. Teve uma experiência interessante naquele momento, 3 dias antes da marcha, nós tivemos uma audiência com o então ministro dos esportes do governo FHC, que era o Pelé, E até um detalhe, eu quero falar um pouco essa história, tem muito comum vocês falar que o Pelé nunca falou contra o racismo, é mentira, isso é falso. Quando nós tivemos aquela audiência com o Pelé foi importantíssimo para fazer a ponte com a audiência com o presidente Fernando Henrique Cardoso, que recebeu a executiva da marcha. Ele faz essa ponte. Essa conversa nossa anterior, ele consegue garantir que o presidente da República de então receba a comitiva da marcha e a gente entrega aquele documento que depois vai nomear o GTI, vai tudo o processo de construção da ação afirmativa. E o Pelé sai daquela audiência, muito interessante isso, Ele dá uma entrevista para a mídia, inclusive sai na Globo, tudo isso, defendendo o voto étnico, que ele vai ter mais negros no Congresso Nacional. Ele falou isso. Muito antes, que a gente está falando muito agora do voto étnico, o Pelé falou isso em 95,
Então é falso. Claro que ela tem muito problema, muitas falhas, né? Tem os erros, evidentemente, entendê-lo enquanto o homem negro, né, no seu momento histórico, as contradições que ele tem, mas é falso porque ele nunca fez nada. Aliás, a essência dele, o grande atleta do século, já é importante. Tá? Se tem um homem negro, né, o atleta do século já é top, né? Isso pra gente é importante. Então, beijando de parede sexual. Mas qual a grande questão que nós temos, dilema nós vivemos, né? Que a ação afirmativa, que foi conquistada, ela tem uma singularidade no Brasil, que ela ocorre num país marcado pelo mito da democracia racial. Tá? Que é diferente, aí é uma diferença em relação aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a ação afirmativa foi uma contraposição à lei do Jim Crow, a lei da segregação racial e polícia. Há uma diferença, tá? Não estou dizendo que é melhor, que é pior, nada disso, é diferente. O Brasil é marcado, né, pela ideologia da democracia racial. E aí, veja, por mais que a gente fale, né, que foi desmentido, né, o mito da democracia racial, de fato, o movimento negro contribuiu bastante para desmontar esse mito. Entretanto, né, se a gente fizer uma leitura mais acurada do pensamento de Gilberto Freire, que é também um pensamento sofisticado, né, assim, né? Inclusive no casamento senzala, em nenhum momento ele faz a democracia racial dessa obra, faz ele ponta a ponta, não fala, faz a democracia racial bem depois, né? Mas tem um conceito no casamento senzala que depois da sustentação, a ideia da democracia racial, que eu quero destacar aqui, né, que vai dar base um pouco para a minha discussão posterior, que é o conceito de antagonismo e equilíbrio. Inclusive é título do primeiro e segundo capítulo do livro Casamento Senzala. Qual é a ideia de Gilberto Freire que está presente nesse conceito de antagonismo e equilíbrio? Que os antagonismos de classe e raça existentes no Brasil, de fato existe, né, são equilibrados pelos trânsitos culturais e pessoais, né, na Casa Grande, entre Casa Grande e Senzala. Então essa convivência, esse assimilacionismo, inclusive, de alguns elementos culturais da população escravizada, atenuaria os processos de antagonismo de classe e raça. Tá? Essa ideia de Gilberto Freire está presente, que inclusive, posteriormente, em um outro texto, né, dos anos 60, ele vai dizer que o Brasil caminharia para ser um país metarracial. Não que é metarracial, porque a raça é um detalhe, não é importante. Né? Basta ser apenas cor da pele. Né? A gente bronzeada mostrar seu valor. Essa é a ideia. Tá? E veja, né, por mais que a gente traga dados, mostre, né, o processo de segregação, tudo isso ainda está muito forte na ideologia hegemônica no Brasil. Está muito forte ainda. Tá? E é exatamente esse elemento que está presente, inclusive, nas instituições que nós atuamos, seja partidos políticos, seja na universidade, seja nas empresas, o que for. E é dessa forma, inclusive, que a gente vai observar o processo de apropriação da ação afirmativa a partir desse mito dado aos equilíbrios antagonismos. Né? O que eu quero dizer com isso? Veja só. Se você pegar os dias de hoje, muita gente fala sobre racismo. Tá? Já não é exclusividade nossa no movimento negro, não é exclusividade nós negros e negras. Muita gente fala sobre racismo, condenando o racismo. Nós fizemos uma análise, um estudo, eu fiz um estudo, né, no ano passado, sobre o portal G1, tá, da Globo. Tá? Nesse estudo que nós fizemos, nós pegamos um mês, foram publicadas 271 matérias sobre racismo, que dá 9 por dia. Veja, né? Nem o NEAB, nem a BPN, nem o Movimento Negro consegue produzir 9 matérias sobre racismo por dia. A Globo produziu 9 por dia. E condenando o racismo, viu? Condenando. Da matéria denunciando casos de preconceito racial, da casos, né, de discriminação nessa localidade, saindo e condenando, criticando. Tá? Isso no portal G1 da Globo. Se você pegar a Globo recentemente, né, foi divulgado, e alguns estrategistas não teve acesso a isso, alguns veículos de mídia, no seu relatório do grupo de compliance da Globo, tá? A Globo está projetando para o ano 2030 chegar a uma equidade racial nas novelas que ela veicula. Hoje as novelas da Globo, as 3 novelas, das 7, das 6, das 7, das 9, os protagonistas são atores técnicos negros. Tá? Então isso é um dado. A Globo hoje já chegou, né, no seu relatório de compliance, segundo o relatório de compliance dela, a equidade de gênero em todos os cargos de comando, né, na sua estrutura. E efetivamente, se você zapear, né, pelas emissoras de TV aberta, a emissora com maior diversidade de gênero e de raça é a Globo. É a Globo. Tá? É isso que acontece. Né? Agora, veja, né, quando isso é uma conquista nossa, sem dúvida que é profundo das humanas, mas há também uma apropriação do outro lado. Tá?
na semana passada, domingo passado agora, o Jornal Folha de São Paulo publicou um ranking dos melhores livros da literatura brasileira, né? E muito legal, né? Quando colocaram foi depois de cor da Ana Maria Gonçalves, a gente vai ver esse ranking, né? Então ela convidou vários críticos literários, né? E o vencedor foi depois de cor da Ana Maria Gonçalves, né? E vários outros livros, da Conceição Varisto, né? Jefferson Tenório, vários livros colocados aí nos 25 melhores livros brasileiros. Já aconteceu isso, né? Ativa também a Santana, né? Minha grande amiga, tá? Professora, jornalista, professora Casa Livro, né? Hoje ela coordena a Casa Sandra Carneiro e tal, uma produção muito bacana. Tem artigo sobre isso, e a gente observou, né, a presença dessa discussão ali racial no canal de cultura da Folha de São Paulo, tá? Agora, esse mesmo jornal Folha de São Paulo, hoje, por exemplo, publicou um artigo que deu uma tremenda raiva, viu, Najara, essa professora, esqueci o nome da figura, até esqueci o nome dela, tá? Ela é uma pesquisadora do INSPER, dizendo que os professores da rede ganham muito, tá? Que o piso salarial do professor é alto, com o seguinte argumento, que 94% dos professores da rede, né, do ensino básico, têm salários maiores que os pais dos alunos. Não é brincadeira, né? Uma comparação é esse nível, né? E falando então, repensar isso, não tem sentido, veja, né? O que nós estamos observando, né? Ao mesmo tempo que você tem toda essa abertura nos debates racial, né, dar uma visibilidade a tudo isso, você observa, né, do outro lado, a manutenção de uma agenda político-econômica de destruição de política pública, particularmente, que eu chamo a atenção de vocês, no campo da educação, que é justamente o lugar onde nós tivemos os maiores avanços, tá? Seja na escola pública, seja na universidade. Vejam vocês, por exemplo, a campanha contra as universidades públicas que está sendo realizada, não só pela extrema-direita, mas também pela mídia liberal, né, que gasta muito, né, que desperdiça dinheiro e tal, justamente no momento que nós chegamos na universidade, justamente nesse momento. Tá, então essa é a situação. Então veja, a ação afirmativa, veja, ela consolida, mas notem vocês uma apropriação dessa agenda de uma forma que ela não se conecte com as transformações culturais, né, das instituições de indivíduo. Isso é muito importante a gente ter noção disso e ver de que forma que nós, pesquisadores negros e negras, conseguimos refletir isso, né, à luz, né, das nossas necessidades, não só como alunos, alunas, pesquisadores negros, mas como população negra no Brasil. De que forma nossas pesquisas, nossos estudos, nossas reflexões auxiliem a transformação social do Brasil que impeça e derrube de vez o racismo estrutural do Brasil, né? Então é interessante observar que não é só a visibilidade que resolve, é importante isso, mas de que forma essa visibilidade está sendo negociada ou apropriada pelas instituições de poder que a gente está observando, né? E essa questão que eu estou colocando aqui, né, de a gente pegar essa retomada, né, dessa democracia racial, né, em outros termos, né, a gente é chamado em alguns artigos escrevidos de um neo-gilberto-freirianismo. De que forma isso? Que admite-se sim, né, a presença negra em certos espaços, mas somente a partir de um certo patamar, mais do que isso ainda, a partir de uma certa agenda. Então vejam vocês, né, nós somos chamados e interpelados para discutir meramente relação racial, tá? A pauta específica. Raramente nós somos chamados para discutir, por exemplo, questões econômicas, questões internacionais, tá? Questões de fundamentos jurídicos e tudo isso. Eu, inclusive, né, quando fui, né, provocado, o Juninho está lá no fundo, né, meu amigo Juninho, né? Ele me provocou para escrever esse livro. Eu não queria escrever esse livro, não, mas quando eu sabe escrever esse pedacinho sobre eu quero falar sobre isso e tal. Primeiro que tem muita gente falando sobre isso, eu acho legal, tem uma galera nova aí falando e tal, deixar o pessoal, né, o Davidson, né, Rosane Borges, a Najara, né, também, né, deixa o pessoal tocar, eu já estou em outra etapa da minha vida, terceira idade e tal, né, o pessoal vai falando, eu vou dando só apoio, aplaudindo aí, né. E além disso, a segunda coisa, né, que eu como jornalista, como professor da comunicação, né, eu quero de fato intervir nesse debate da comunicação sobre mídia, né, nesse ponto também tem um papel importante, né, com todas as áreas que estão sendo colocadas, né. Mas veja, o que aconteceu? Porque eu escrevi estimulado sobre esse livro? Porque é uma banalização do conceito, né, está todo mundo falando sobre isso. Quando banaliza o conceito, a gente observa que o conceito perde o seu sentido. É uma banalização, todo mundo, até a Rede Globo está falando sobre racismo estrutural, né? A Globo do Ali Camel, né, escreveu aquele livro Nós Somos Racistas, está falando sobre isso. Então veja, quando você observa, né, essa banalização dos conceitos, né, esse esvaziamento do sentido dos conceitos,
é necessário que a gente intervenha para retomar a ideia e justamente colocá-la no patamar no qual isso tem que ser posto a serviço das nossas lutas, né? E por essa razão, por esses aspectos, é necessário que a gente repense, né, ou reflita, seja interpelado, seja provocado, qual a nossa postura, qual a nossa posição enquanto pesquisador negro, né, na universidade, para dar conta desses dilemas que não são nossos, não são só teóricos, mas são políticos. São importantes, inclusive, para o enfrentamento, né, dos debates políticos que a gente está enfrentando agora. A professora Neuza Santos, né, um tempo atrás, escreveu o livro Tornar-se Negra, acho que muitos de vocês conhecem. Tá? Qual a ideia dela? Né? Está pegando um contexto no qual a presença negra, né, de uma pessoa negra na universidade, ela é interpelada ou você se branquear e calar nas caras brancas, onde ela França Fanon, né, ou você ir para o confronto. Tá? Você fica nessa situação bastante ambígua, coisa que o professor Clóvis Moura fala na Dialética Radical Brasileiro, né, quando ele vai falar da submissão, da ambiguidade, da agressividade, da ansiedade que permeia, né, nossas situações enquanto pessoas negras na universidade. Né? Ele vai falar muito isso no capítulo 3 do Dialética Radical Brasileiro. Ou como a Helena Gonzalez, né, em certo momento fala de tornar-se, ninguém nasce mulher negra, torna-se. Né? Que uma pessoa, não citar o nome aqui dela, né, para não ter problema, fez uma coisa incorreta, né? Achou que isso é colorismo, né? E a Gonzalez falou assim: a gente nasce preta, morena, né? Mulata e tal, mas tornar-se negra é um signo político, né? Mas não é uma questão do colorismo, nada a ver, ela nunca foi, né? Isso aí viajou da Bernanke, né? Ela está falando que tornar-se negra é um signo político, é uma construção política, ela está falando exatamente isso. E veja, né? Essas reflexões são importantes, mas são construídas num contexto de uma pequena presença nossa na universidade. Agora, o que é tornar-se negro e negra na universidade, nesse contexto da ação afirmativa, uma ação afirmativa constituída, né, sobre um país ainda marcado pela ideologia da classe racial? Acho que essa reflexão a gente tem que fazer. De que forma a gente vai pensar, por exemplo, a nossa participação nos espaços profissionais, seja na universidade, seja em partidos políticos, seja no governo, tá, conectado com a transformação desses espaços? Tá? Isso que é importante pensar. Como é que a gente faz isso? Conectar-se, né, a nossa presença com a transformação dos espaços. E isso é um processo bastante complexo, que não depende só da gente, inclusive, depende de uma mobilização social mais ampla. Mas é necessário nós irmos para as raízes, fundamentos, de como as instituições funcionam, de como elas estão atuando, de que forma, muitas vezes, né, as políticas da ação afirmativa, as políticas de combate ao racismo interno, institucionais, muitas vezes elas estão esvaziadas e deslocadas para não efetivamente transformar a realidade dessas instituições. Então, acho que isso é importante, essa interpelação é necessária, essa pergunta é necessária nós pensarmos para ser realizado em qualquer momento. Né? É fato hoje, por exemplo, se você pegar a revista da FAPESP, viu, Deus, é interessante isso, né? Estava vendo a FAPESP, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa aqui em São Paulo, vários números, os últimos números recentes, têm tratado da questão da presença negra na universidade. Tá? Qual a ideia dele, da FAPESP? Veja, interessante pegar isso, né? Porque essa é a discussão da FAPESP. No sentido de formar quadros técnicos para o compliance nas empresas. Tá? É essa a ideia. Tá? Tudo bem, importante, mas se é só isso, nós vamos meramente atuarmos no sentido de reformar o capitalismo neoliberal dependente brasileiro, né, para incluir uma pequena parte da população negra, ou vamos pensar nossa presença na universidade, na produção científica, para a transformação radical da sociedade. E é esse o debate que tem que fazer. Tá? Por isso, você está nos fundamentos, nas estruturas, nas raízes de como funciona a sociedade brasileira, na política, na economia, na cultura, nas instituições políticas, tudo isso, é fundamental para a gente poder reinventar, inclusive, a nossa forma de participação nesses espaços. Implica, por exemplo, nós pensarmos o que é a participação nossa nos espaços governamentais, o que é a participação nossa nos espaços universitários, o que é a nossa participação, por exemplo, na universidade. O que significa isso? Tá? É evidente, eu não quero aqui cobrar de ninguém que a gente vai resolver o problema, nada disso, né? Mas é uma reflexão que tem que estar presente na gente, porque, né, a palavra do racismo hoje está todo mundo falando. Agora, como a gente vai falar, vai se qualificar enquanto pessoas negras comprometidas efetivamente com a transformação da sociedade? Obrigado. Citou um pouquinho a minha história, porque eu articulei, na verdade, meu trabalho dentro da universidade, mas também fora da universidade, que foi na gestão pública, no serviço, especialmente no serviço de saúde, né?
Então, eu acho que a minha diferença, talvez, em relação a tantos outros colegas, assim, logo que eu me formei, na área de serviço social, eu fui trabalhar na área da saúde, e ali eu me inquietei com a ausência de profissionais negros e negras e com o problema do racismo na saúde. Então, eu volto para a universidade, mas eu voltei para uma outra área, que foi a psicologia social, porque o serviço social, naquele momento histórico, não acolhia bem o debate sobre o problema do racismo na nossa sociedade. Os rabiscos que preparei, eu até fiz anotações do quanto se tinha de estudos na década de 80 sobre a questão do racismo no serviço social, e essa temática, quando aparecia nos congressos, era tratada como temas emergentes no serviço social. Então, nós, pesquisadores, pesquisadoras, ativistas de combate ao racismo, da década de 90, década de 80, recuando um pouquinho, final da década de 70, década de 80, 90, 2000, nós tivemos um trabalho árduo de mexer com as mentes brilhantes do ensino superior no Brasil, para que eles entendessem que o problema do racismo não era um problema dos ativistas, mas era um problema a ser discutido pelos pesquisadores e pelos intelectuais. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu gosto sempre de marcar bem, porque um dia desses eu fui fazer um exame médico, eu tenho problema de osteoporose. Eu aqui, Palmira, Pretinha, aos meus 64 anos de idade, desenvolvi um problema de osteoporose, que no Brasil, cientificamente, sempre foi tratado como um problema das mulheres brancas, das mulheres orientais e por aí afora. E quando eu peguei o resultado do meu exame, a minha médica muito cuidadosa, as médicas que cuidam de mim, todas elas muito cuidadosas, pediram exames para ver se era aquilo mesmo, incluindo o punho, na densitometria. Geralmente, quando a gente faz a densitometria, o punho não é um órgão requisitado para o exame, mas ela queria se certificar, inclusive, para me medicar, e ela estava surpresa, também com o meu problema de saúde. Mas o que eu achei interessante é que um dos exames que eu fiz vinha de um laboratório particular, trazia assim: incidência deste problema na população branca, incidência na população negra. E isso é resultado, sabe do quê? Do ativismo das pesquisadoras, dos pesquisadores negros, do movimento negro no campo da saúde. Então, eu gosto de falar disso para ver o quanto a nossa ação ela já impactou os organismos, as instituições oficiais que produzem também conhecimento na nossa sociedade. Às vezes a gente olha para trás e fala: poxa, mas a gente já lutou tanto e não mudou nada. Mudamos sim, porque quando na década de 1980 nós lutamos para colocar no censo brasileiro, quesito por raça, que hoje gera tanta polêmica, a gente queria saber, na verdade, era como nasce, vive e morre a população negra na nossa sociedade. E se não temos esse dado, nós não conseguimos, na verdade, produzir informações em vários outros campos. No campo da educação, quantos somos, onde estamos, o que fazemos, no campo da saúde, e além do campo da saúde também no mercado de trabalho, como é que o racismo ele vai se organizando institucionalmente. Bom, eu tenho 10 minutos para seguir com a minha exposição. 15, obrigada. Então, eu sempre gosto de fazer essa pergunta: quem sou eu? As pessoas precisam entender um pouco dessa fala, porque a gente fala muito hoje de identidade, é um tema que gera muita polêmica, e eu comecei os meus estudos sobre o problema do racismo debatendo a questão da identidade, do processo de formação da consciência racial brasileira.
Então, essa é uma pergunta clássica da psicologia social e que atravessa a vida de muitas pessoas, e ninguém atravessa a vida sem fazer essa reflexão. Ela remete à nossa existência do ser e ao processo de formação da identidade numa sociedade racista. Então, isso para bater um pouco a ideia do identitarismo, né, que hoje as pessoas usam para desqualificar as pessoas. Não. Hoje, sujeitos racistas usam esse debate para distorcer a questão da identidade, que é um debate elementar no campo da psicologia social, e para desqualificar a luta negra, né, a luta dos ativistas, dos intelectuais contra o racismo na nossa sociedade, né? Então, são reflexões que evidenciam o ser humano como devir, algo que eu fui explorando no mestrado e no doutorado, né? E eu gostei muito no meu, eu falo do meu tempo, às vezes eu me sinto como a Elza Soares, eu sou a mulher do fim do mundo, mas eu sou a mulher de um tempo de pesquisadora que poucos estudos eram produzidos por intelectuais, mulheres, homens negros na nossa sociedade. Deles lembrou aqui da Neuza, nossa querida Neuza Santos Souza, que me formou, né? Ela, no livro Tornar-se Negro, abriu as portas para eu pensar essa vivência, esse estar no mundo, numa sociedade racista, né? Então, eu gosto de pensar também a identidade como pensou Ciampa, um professor branco, marxista, mas que me fez entender que identidade, ela não é fixa, ela não é pronta, ela não é acabada. A identidade é processo, é metamorfose, a identidade é devir. Tudo aquilo que nega o processo de formação da identidade nega também a existência do ser humano. Então, daí a nossa luta por essa afirmação, essa autoafirmação, essa afirmação coletiva, que não é só da cor da pele, mas do nosso modo, da nossa trajetória de vida, né? O meu estudo de mestrado foi um estudo sobre o Bloco Afro e Leaê, a quem eu sempre gosto de lembrar e agradecer, porque vovô, na sua juventude, por volta dos 20 anos, construiu algo que hoje é o nosso patrimônio histórico, né? Fundado, baseado também na questão da identidade, quando, agora eu não lembro se é o Jerônimo, mas qual deles cantavam "Eu sou negão e meu coração é a liberdade", né? Então foi assim que eu entrei para fazer o meu mestrado sobre o Ileaê. Eu sou uma pesquisadora negra, né? E quero ter a liberdade de definir um tema de pesquisa não como ativista militante, como uma professora que não está mais aqui entre nós falou para mim, né? Vocês, militantes do movimento negro, ela desdenhou a minha capacidade, né? O meu desejo de estudar e de tantos outros de estudar o problema do racismo na nossa sociedade. Então, eu sendo essa mulher de um tempo que não tinha muitos estudos sobre a questão do racismo, eu convivi com pessoas que tiveram um impacto importante na minha formação. Pessoas do núcleo negro da PUC, né? Um ativista que não está mais aqui entre nós. Eu acabei de escrever um texto sobre o legado de Flávio Jorge, nosso querido Flavinho, na luta de combate ao racismo no Brasil. Fundador da Soweto, acho que é a Alva que está ali, eu não estou enxergando muito bem hoje, a presidenta, né, da Soweto, que vai continuar, ou a presidenta da gestão anterior, que trabalha, né, para a preservação desse legado. E depois o NEAFRO, que foi o núcleo negro da PUC, do qual eu fiz parte, né, que foi trabalhando esse processo de formação da minha identidade. O NEAFRO, a gente dialogava muito com o NEIMB, acho que NEIMB é esse o nome, lá da USP, né? E tinha uma professora, aí sim, uma professora negra, né, que vinha muito na PUC falar conosco e contribuir na nossa formação, que é
a professora, hoje já aposentada. Eita, cadê o meu dela? Cadê meu arquivo da memória? Eunice Prudente. Professora Eunice Prudente, né? A qual a gente não pode esquecer nunca, porque ela foi a mulher negra da Faculdade de Direito da USP que ia para a PUC para fortalecer a nossa formação. Né? Eu sou contemporânea também do professor Juarez, da PUC, né? Que está ali, e que contribuiu muito no debate político naquela ocasião, porque, como eu sou a mais velha, eu me formei antes deles, né? Vocês não sabem, mas o meu doutorado ele foi concluído quando eu tinha 38 anos de idade. Então, eu sou, na verdade, uma professora fora da curva, né, para a questão do processo de formação de intelectuais negros no nosso país. Então, Eunice Prudente estava sempre conosco, e uma professora, uma ativista que a gente lembra muito, que é Lélia Gonzalez, que também esteve no nosso núcleo, na PUC, contribuindo no nosso processo de formação. E depois, quando eu venho para a ESP como professora, quando eu já tinha defendido meu doutorado em 2000, aí Virgínia Leone Bicudo, né? Eu gosto sempre de ter essa lembrança. Eu me sinto muito honrada por ter ocupado, ser a professora negra que ocupou a cadeira que foi de Virgínia Leone Bicudo, a quem eu acho que merece na nossa sociedade uma cátedra, um núcleo de estudo, né? Eu acho que a gente tem essa obrigação, porque ela abriu as portas do campo da psicologia social para todos nós, né? Silvia Bento, que esteve aqui também conosco, né? Nossa referência maior nesse debate sobre a questão da branquitude, é também minha colega. Ela passou pela PUC e depois concluiu os estudos na USP. Então, vocês veem que a gente vai se remodelando, se reformando, reformulando nesse processo. E por isso não podemos ter medo nunca de debater o problema da identidade, seja no campo político, seja no campo acadêmico, porque identidade é a nossa marca, né? Então, eu não consigo me apresentar assim. Meu nome é Maria Palmira da Silva, não tenho outro de Pia. Eu sou Maria Palmira da Silva, pesquisadora, mãe, irmã, ativista, e tudo que sou hoje é devido àqueles que me antecederam. Então, tem coisas que marcaram muito o processo de formação de intelectuais negros da minha geração, que eu não vou, que a gente não pode esquecer aqui. O primeiro encontro de ativistas negros, o primeiro Enem, que não é o Enem da prova que vocês fazem para ingressar na universidade, foi? É o Enem com N do movimento negro, que aconteceu aqui no estádio do Pacaembu, em 1991, quando a gente conseguiu fazer uma articulação nacional dos ativistas do movimento negro para debater o problema do racismo na nossa sociedade. Então, para mim foi muito importante ter participado daquele momento histórico. Eu sou, então, o que sou hoje, eu sou também cria do DEAFRO, da PUC, né? Cria da BPM, articuladora de todos esses processos. E uma coisa que eu produzi, que eu gosto de lembrar muito, foi um pequeno estudo sobre o processo de formação também da consciência racial no Brasil, né? Porque naquele artigo, um outro pesquisador do direito, que não é um pesquisador negro, me ajudou a compreender que o processo de formação da consciência racial está relacionado também com a proteção dos direitos humanos numa sociedade, né? E tudo aquilo que nega, né, o fortalecimento dessa consciência crítica nega também, né, para uma população que é discriminada, lesada, oprimida, nega a ela o direito de ser
agrupamento autoafirmado numa sociedade, né? Então, são coisas muito importantes. Outra intelectual que contribuiu muito nesse processo, e eu gosto de falar porque está relacionada a cada um de nós, é a Angela Davis, no seu debate sobre o trabalho doméstico, né? Então, a gente não pode esquecer nunca, Angela Davis, naquele momento ela ainda não era traduzida para o Brasil. Quem estava dialogando com ela naquele momento, da minha formação, era Lélia Gonzalez, e ela, no seu livro Raça e Classe, Gênero, Raça e Classe, é isso? Mulher, Raça e Classe, que hoje está traduzido, ela traz essa discussão, né? Então, ela lembra, na verdade, que as tarefas domésticas não precisam ser consideradas imutavelmente privadas. A industrialização e a socialização dessas atividades tornam-se uma necessidade concreta, porque finalmente elas podem estar chegando a um ponto lá de obsolescência histórica. A obsolescência histórica das atividades não reverberam aqui na nossa sociedade, porque ainda hoje a maior parte desse trabalho é um trabalho realizado por mulheres, especialmente por mulheres negras, né? Então, essas reflexões sobre o problema, a questão da cultura, a questão da identidade, a questão de gênero, da desigualdade de gênero na nossa sociedade, ela foi acalmando o meu, a partir de ativistas e intelectuais, foi acalmando o meu espírito científico, né? E fez com que, ao terminar, eu pudesse ingressar na universidade, inicialmente na Unimep, depois na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, com segurança, né? E por último, meu trabalho como docente foi aqui na Uninove. Por que eu gosto de falar isso? Porque quando a gente ia falar do problema do racismo nas universidades, muitos tomavam essa questão como um problema pessoal de cada um. E eu tive uma estratégia, um segredinho que eu vou compartilhar com vocês aqui agora, contar para vocês. Para trazer o debate sobre o problema do preconceito, do racismo para dentro da universidade, eu fui para a teoria crítica, eu fui ler, né, os pesquisadores frankfurtianos, especialmente um texto sobre preconceito de Adorno e Horkheimer, né? E aí eu começava a falar do problema do antissemitismo. Eu fiz esse trajeto para introduzir no campo da psicologia social, que é uma área que procura entender os danos do preconceito no processo do desenvolvimento humano, mas eu precisei vir com esse outro debate, esse outro grupamento para ser legitimada academicamente e poder falar sobre o racismo sem sentir qualquer desconforto no interior das instituições. Então, era muito pesado falar sobre o problema do racismo na nossa sociedade, continua sendo ainda hoje, mas a gente precisa às vezes criar algumas estratégias. Nunca podemos ficar brigando o tempo inteiro, porque isso também produz muito desgaste emocional. Então, às vezes, você precisa se legitimar de um outro jeito para você erguer a cabeça, entrar na sala de aula, olhar para frente, né, e colocar o problema do racismo como debate, como um problema fundante da nossa sociedade. Por fim, eu quero lembrar para vocês que quando eu estive na Uninove, trabalhando no curso de serviço social, eu fui uma das responsáveis pela implantação da disciplina Relações de Gênero e Sociedade no curso de serviço social. Durante os 10 anos ou mais que eu estive por lá, que eu já nem lembro mais, eu trabalhei com essa disciplina sem qualquer desgaste em sala de aula. E as alunas que passaram por essa disciplina bem sabem, né?
essa implicância com o debate sobre gênero começou mais recentemente pela direita, porque as alunas que estavam cursando de todos os pregos, de todas as cores, de todo pertencente, né, a vários status social, ninguém nunca teve problema, muito pelo contrário. Quando veio a pandemia, eu descobri que a minha aula era assistida no Brasil inteiro. Eu não sei como é que eles faziam, mas eles mandavam lá, davam um jeito de que outras pessoas, que não necessariamente minhas alunas, assistissem a disciplina. Eu brinquei com eles, eu falei assim, olha, vocês vão me pagar, eu vou cobrar mais caro, porque minha sala de aula está com super lotação e nem todas são minhas alunas, meus alunos. Então, eu quero finalizar cumprimentando o núcleo, Virginia Leone Micudo. Eu quero finalizar colocando à disposição de vocês, né, para o que for necessário para colaborar nessa construção. Eu imagino o quanto não tem sido pesado para vocês, difícil, chegar até esse momento aqui que nós estamos, dessa grande celebração. Mas o que eu posso dizer é assim, olha, nunca desista da luta, né? Então, parabéns, Roberto, Lucas, Silas, Vinícius, né? Todos que estiveram verdadeiramente envolvidos aqui. E o livro que vocês receberam na bolsa hoje foi uma das construções recentes, né, Vinícius, que fizemos, Combate ao Racismo no Mercado de Trabalho. Eu comecei essa construção na minha gestão, quando eu era ainda diretora naquela instituição acadêmica, da parte pedagógica daquela instituição, e eu comecei a construção institucionalmente, e no final eu acabei ficando um pouco sozinha, mas eu não estava tão sozinha, porque eu estava com o gabinete do vereador Hélio Rodrigues, que eu gosto de deixar bem marcado, o Sindicato dos Químicos, a Girolu e a CONEM, que me apoiou fortemente no processo, e os colegas, evidentemente, mas que me apoiou fortemente na feitura desse livro. E vocês que são os mais jovens, leiam o texto, que é, na verdade, um comentário singelo que eu faço sobre a intervenção que o Flavinho fez naquele evento, e logo em seguida, eu não sabia que ele estava tão doente, logo em seguida ele partiu, ele já não está mais entre nós, mas o que ele fala da importância da juventude se engajar na luta de combate ao racismo é uma preciosidade. Então, recomendadíssimo por conta disso. Muito obrigada pela oportunidade de poder participar desse momento, para mim, tão importante, que é o aniversário do núcleo Virginia Leone Antirracismo, Virginia Leone Micudo, porque ela também é merecedora do resgate do seu nome, porque ela também foi uma pessoa muito esculhambada, e aí eu vou usar um termo bem coloquial, porque foi isso mesmo. Dentro do meio científico, as pessoas duvidavam da sua responsabilidade acadêmica, da sua capacidade, as pessoas racistas. Eu gosto de dizer isso dessa forma. Obrigada.